Hoje vamos falar sobre o autoconhecimento. Na verdade, se nós queremos mudar positivamente o rumo de nossa vida, primeiro temos que autoconhecer-nos, observar nossas ações e pensamentos. Analisemos como as pessoas que têm se dedicado ao estudo do funcionalismo do corpo humano puderam criar extraordinários inventos que beneficiaram a sociedade. Observemos, por exemplo, que o sistema de águas e esgotos das grandes cidades é uma cópia fiel do sistema sanguíneo e digestivo. Os radiadores, por exemplo, têm a mesma função dos rins. As câmaras fotográficas são copiadas exatamente do olho. Assim como entram as imagens no olho, entram na lente da câmara. O computador é uma fiel imagem do cérebro humano, com todos os seus processos de arquivos e informações. No computador, há programas que, inclusive, até mesmo usuários veteranos, que já o utilizam desde há muito tempo, desconhecem que eles existam. Não são conscientes de suas funções. Assim é que o computador é exatamente uma cópia e um reflexo fiel do cérebro humano. Se observarmos, veremos que os seres humanos sempre estamos interessados em conhecer o mundo que nos rodeia. Por isso existem inúmeros noticiários em rádio e televisão. Queremos saber da vida nas diversas regiões de nosso país, as condições do tempo, o resultado dos jogos de futebol, de basquete, das questões da política, dos protestos em geral, das manifestações, etc. Interessamo-nos em conhecer se há vida nos planetas que nos rodeiam, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter e nos outros planetas de nosso sistema solar. Nos perguntamos e queremos saber se em um futuro próximo a ciência poderá abrir resorts na Lua para a diversão dos seres humanos que vivemos no planeta Terra e, por que não, que os recém-casados passem sua lua de mel na Lua. Queremos conhecer a vida dos grandes artistas ou personalidades, visitar os diferentes centros turísticos nacionais ou internacionais. Quando nossos parentes ou amigos cometem um ou mais erros, em geral os recriminamos e com irritação apontamos quais são seus piores defeitos ou revelamos aos outros suas debilidades, sem dar-nos conta que em nossa psicologia interior temos esses e mais defeitos, os quais, infelizmente, desconhecemos. E por isso é difícil que os aceitemos. Precisamente, isto se deve a que desejamos conhecer o mundo que nos rodeia, mas nunca nos interessamos em conhecer nosso mundo psicológico interior. Encontramos na vida pessoas que vivem sempre se queixando de sua má sorte, de que tudo a que se propõe a realizar, outros já o estão fazendo, ou que seus amigos lhes passaram a rasteira e culpam os outros pelos seus fracassos. Dizem que nasceram sem estrela e que seu destino ou karma já o marcaram como fracassados. Se queremos conhecer nosso mundo interior, devemos desenvolver o sentido da autoobservação psicológica. E os erros que vejamos em nossos semelhantes, devemos buscá-los em nós mesmos, pois os demais são um espelho onde nós podemos ver-nos de corpo inteiro. Recordemos que na Bíblia, o grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, afirmou: não olhe a palha no olho alheio, mas a viga que tens nos teus. Também disse: o que esteja livre de culpa, que atire a primeira pedra. Também na Bíblia, o Salvador do mundo expulsou do Templo de Jerusalém os mercadores do templo. Esta simbologia
fala de nosso templo interior e dos seus mercadores, que são nossos defeitos de caráter, fobias, hábitos ou traumas, os quais manejam nossa mente e valores vitais e nos submetem ao sonho da consciência, dentro de um círculo vicioso difícil de transcender, com a repetição dos mesmos eventos infelizes que nos impedem de obter o triunfo em nossos projetos. O conhecimento de si mesmo implica no esforço por fazer-nos observadores de nós mesmos, observar nossos pensamentos, temores, aquilo que nos impede de dar os passos para a conquista de nossos objetivos fundamentais. Faz muitos anos, visitei um grande amigo que era gerente de uma grande empresa. De repente, começaram a chegar à sala de reuniões os chefes dos vários departamentos e me despedi. Mas meu amigo me disse: fica, para que observes como é o funcionamento da comissão que vamos iniciar agora. Explicou-me que uma chefe de uma seção se aposentaria nos próximos dias. Portanto, eles necessitavam, logicamente, de nomear um funcionário que assumiria como novo chefe desta seção. Cada um dos presentes trazia para sugerir um candidato de sua confiança e, em plena reunião, os propuseram a seus companheiros. O primeiro, logicamente, foi rechaçado, pois tinha defeitos de caráter que afetariam seu trabalho e a empresa. O segundo também foi rejeitado, porque era um bebedor contumaz. Bebia todos os finais de semana e nas segundas chegava ao trabalho de mau humor. Outro foi rechaçado porque era um conquistador incorrigível, um Dom Juan. E essa era uma seção feminina. Ao fim da reunião, nomearam um candidato e disse o gerente, rindo-se um pouco: seus defeitos não afetam a empresa nem o seu trabalho. Ao sair da reunião, os candidatos esperavam. Cada um deles aguardava boas notícias e se decepcionaram por não terem sido eleitos. Irritaram-se, culparam a seus chefes, acusando-os de discriminação e outras coisas. Mas nenhum aceitava que era por seus próprios vícios ou erros. Na realidade e de verdade, o que ocorreu com estas pessoas acontece com a grande maioria de nós. Andamos pelo mundo vivendo uma vida mecanicista, sem dar-nos conta da realidade de nosso mundo interior, sem saber que em nosso país psicológico interior existem energias que se opõem a todos os nossos projetos favoráveis. São pedras no caminho que nos fazem tropeçar e fracassar em nossos projetos. Também em nosso mundo interior existem forças, poderes, habilidades próprias que nos podem ajudar a conseguir o êxito em tudo a que nos propomos. A chave está em autoconhecer-nos, e isto implica dedicação, observação, análises de nós mesmos. Na psicologia, há uma importante afirmação que se conhece como a janela de Johari, e se afirma enfaticamente que todos os seres humanos temos nosso mundo interior dividido em 4 áreas, que são a área pública, a área secreta, a área cega e a área desconhecida. Nossas virtudes, como também nossos temores, fobias ou defeitos de caráter, encontram-se distribuídos nestas 4 áreas. A primeira, a área pública, é a parte que nós próprios e os demais a conhecem. Por exemplo, fala-se de uma pessoa e os amigos lhe dizem seus erros muito conhecidos. A pessoa, rindo, os aceita. É como seu documento pessoal que o identifica ante todos.
Os outros chegam a dizer seus defeitos de caráter rindo, e inclusive com certo orgulho, esta pessoa algumas vezes rotula esses erros ou características negativas como próprios do seu signo zodiacal. Escuta e muitas vezes diz: pois sou encrenqueiro, sou muito irritado, sou muito impaciente, muito namorador, gosto de cerveja, gosto de briga, e põe-se a rir, porque conhece seus defeitos de caráter da parte pública. A área secreta é o lugar onde se encontram virtudes e defeitos, os quais a pessoa conhece, mas são seu segredo. Dificilmente enumeraria estas fobias ou erros de sua área secreta. A área cega é o lugar onde se encontram os defeitos, hábitos e traumas que os demais podem ver e que a pessoa desconhece totalmente. Se apontássemos estes erros, a pessoa reagiria irritada, porque acreditaria que lhe estariam caluniando. A área desconhecida é o lugar onde se encontram defeitos, fobias, hábitos e traumas que nem nós nem os demais podem perceber. Também, dentro de cada uma dessas áreas, se encontram virtudes, atributos, faculdades, ferramentas muito positivas para se progredir na vida. Essas virtudes, temos que fortalecê-las. Esses defeitos, temos que eliminá-los. Se nós observarmos um casal de noivos, veremos que a noiva pensa que seu galã é o melhor homem do mundo, que quando se casarem, vão viver em um paraíso terrenal. O noivo tem a opinião que sua futura esposa é um anjo que caiu do céu, que ao casar-se vão ser muito felizes. Depois de passado o encanto da lua de mel e durante a convivência diária, cada um dos pares vai descobrir os defeitos de caráter, hábitos, fobias e traumas das áreas secreta e cega de seu parceiro. E, em silêncio, vai guardar a decepção. Mais adiante, quando um dos dois já não aguente, com dor e aborrecimento, vai apontar os erros de seu companheiro, supostamente com a finalidade de que ele se corrija. Lamentavelmente, a pessoa vai se sentir ofendida e não vai aceitar esta verdade que está sendo dita. E também vai apontar a seu parceiro os erros que descobriu nele, gerando, logicamente, uma grande briga de recém-casados. Tempos depois, vem a reconciliação e terão que aprender a tolerar os erros de seu parceiro por amor. Faz mais de 30 anos, li uma piada numa revista que com prazer vou compartilhar com vocês, porque está relacionada com a janela de Johari. 3 compadres estavam no bar tomando umas e outras, e quando já até choravam de tanto pileque, um deles propôs que, como prova de que eram verdadeiros amigos, que cada um contasse aos demais o seu segredo mais bem guardado. E sem dar a oportunidade aos seus amigos de não aceitarem, começou. Vocês veem que sou um comerciante muito próspero e muito honesto. Meu segredo é que meu capital foi levantado aplicando alguns golpes. E de vez em quando faço algum trambique, mas ninguém percebe. E baixou a cabeça. O segundo falou e contou. Bem, já que meu compadre começou, pois vocês me veem com várias mulheres, um incorrigível conquistador, mas vocês não sabem, sou homossexual. E o terceiro compadre falou, contou então. Bem, meu defeito me dá vergonha, porque é muito forte. É que sou muito fofoqueiro, não sei guardar segredo. Realmente, isto nos mostra, esta piada nos mostra a realidade de nosso interior. Aparentemente, conhecemos muito bem o mundo que nos rodeia. Dizemos que conhecemos nossos parentes e amigos muito bem.
Mas, lamentavelmente, desconhecemos a realidade oculta de nosso universo interior. Na realidade e em verdade, se nós queremos que nossa vida mude de uma forma positiva e cristalizar nossos grandes projetos, devemos auto-observar-nos e defeito, erro, hábito ou trauma que descobramos, devemos nos analisar. Uma receita muito importante poderia ser que observemos os defeitos dos demais, os erros dos demais. Porém, antes de pôr-nos a julgá-los, busquemo-los dentro de nós mesmos. Em que área de nossa psicologia interior se encontram? Que defeitos ou fobias têm sempre impedido que consolidemos nossos projetos? O medo, a ambição, a impaciência, a cobiça, o egoísmo? E que virtudes ou forças necessitamos para seu sucesso? E em que áreas se encontram escondidos? Recordemos que as demais pessoas, são como um espelho onde podemos nos ver de corpo inteiro. Faz já mais de 30 anos, ditavam uma conferência de autoobservação, de autoconhecimento, e compartilhei com os presentes uma tarefa que antes os mestres faziam na fase preparatória. Tratava-se de pedir a nossos amigos, parentes ou companheiros de trabalho que escrevessem em um papel os erros ou defeitos de caráter que eles viam em nós. E prometíamos que não nos chatearíamos por suas indicações. Havia entre os presentes um engenheiro civil que estava casado há mais de 30 anos. E ele nos contara anteriormente que sua esposa era muito bronqueadora, que sempre o estava corrigindo, que chegar em casa era como voltar à escola ou ao serviço militar, e que ele tinha sua esposa como um sargento muito exigente. Lamentava-se da vida caseira e se descrevia como uma vítima. Ele apressou-se então a cumprir a tarefa e, em verdade, foi o único que trouxe a tarefa pronta. Uma semana depois, rindo, me disse que nenhum de seus companheiros de trabalho, nem parentes, haviam querido apontar seus erros. Tinha dito aos do setor de seu escritório que escrevessem uma nota anônima descrevendo seus defeitos, mas ninguém se animou. Eu tampouco me animaria a preencher um papel e a assinalar em uma pessoa seus erros, porque seguramente ganharia um inimigo. Finalmente, uma única pessoa apareceu e lhe entregou uma lista de 35 erros ou defeitos de caráter. Rindo-se então, os leu e terminou dizendo: essa mulher tem uma grande imaginação, e ainda assinou o papel. Lógico que foi sua esposa quem detalhou esta lista. Disse-o que a tarefa seguinte seria a de ele se auto-observar e que defeito descoberto marcasse-o com um asterisco. 15 dias depois veio a conferência. Trazia o mesmo papel, mas já não se ria. Mostrou-me aquela lista de defeitos e me disse: olha, Gabriel, 35 pontos, 35 asteriscos. E acrescentou: essa mulher é uma santa. Suporta a mim com tantos defeitos de caráter. É uma santa. Deixei de ver este senhor por um tempo e uns anos depois voltei a encontrá-lo. E este homem, mencionando o fato, lembrando-se do ocorrido, me disse que, graças a essa tarefa, havia se dado conta de seus erros e, portanto, sua vida havia mudado favoravelmente. Levava uma vida muito harmoniosa com sua esposa e agradeceu, porque havíamos ajudado a melhorar sua vida. Se nos aprofundamos no autoconhecimento, descobriremos que há defeitos, hábitos e traumas que sempre nos fazem girar em torno de um círculo vicioso, sempre com a repetição dos mesmos eventos, e que nossa vida é mecânica em 100%. Há pessoas
que se queixam e lamentam, sempre estão se reclamando de tudo, da sorte adversa, lançando a culpa em outras pessoas de seus próprios fracassos. Alguns se tornaram escravos dos bares e dos vícios, das bebedeiras, e se queixam sempre de que o que ganham não dá para o seu dia a dia. Claro, se os gasta em sua maioria no bar, não dá para viver. Há pessoas, inclusive, que dizem haver perdido lamentavelmente o tempo, culpam os demais por seus fracassos e fazem birra porque seus colegas de trabalho estão realizando algum projeto que ele se propunha a fazer. Em vez de fazer um trabalho em equipe, queixam-se como meninos birrentos. Às vezes até deixam seu emprego, perdendo uma magnífica oportunidade de desenvolvimento de seus projetos mais ansiados. Conhecer a si mesmo, saber o que desejamos fazer da nossa existência, o que nós queremos, pode ser alcançado identificando quais são os defeitos, erros, hábitos, traumas ou fobias que nos assaltam diariamente e que nos fazem falhar em tudo a que nos propomos. Estes defeitos nos condenam ao fracasso, por isso autodescobri-los é uma prioridade. Igualmente, com o autoconhecimento, aprenderemos a encontrar as ferramentas precisas, as capacidades, os recursos, as virtudes com que nós contamos para fazer uma grande realidade os nossos objetivos, nossos projetos, os quais certamente nos concederão uma vida melhor para nós e nossa família. Um casal de amigos me comenta que seu filho adolescente não lhes tem confiança, não lhes conta sua vida. Algumas vezes, quando o jovem se encontra com problemas, se inteira com seus amigos. E dizia a mãe: como é possível que tenha mais confiança a seus amigos do que a nós que somos seus pais e que sempre queremos o melhor para ele? Então lhes perguntei: e quando ele lhes confessa algum erro, ou de algum problema em que se meteu, como vocês reagem? Aí disse o pai: pois lhe bronqueamos, advertimos de como é tolo ao não se dar conta de que o estavam enganando, que já está bastante crescidinho para reconhecer quando uma pessoa o quer trapacear. Daí eu lhes disse: mas quando ele comenta com seus amigos, eles o escutam e depois lhe dizem frases como: como aconteceu? Em que você estava pensando? Nunca o recrimina, simplesmente o escuta e o compreende. Por isso confia seus problemas a seus amigos. Faz mais de 30 anos, estávamos organizando um ciclo de conferências, numa sexta-feira à noite. Pregávamos uns cartazes fora de um mercado. Vimos então um pobre homem que dormia às portas desse lugar. Ele então, ao escutar o barulho, se levantou e, sem aproximar-se muito, começou a ler a divulgação com certa timidez. Eu lhe ofereci um cartão de convite para as conferências, dizendo que era gratuito, e ele prometeu que assistiria. Na segunda-feira, ao iniciar as conferências, percebemos que aquele senhor havia cumprido sua palavra. Havia se banhado e vestido decentemente para assisti-la. Na verdade, não perdeu nenhuma delas sequer. Meus companheiros perguntavam o que ele considerava da sua vida. Ele respondia sempre que sua vida era um caos, que achava que Deus não o tinha em seus planos, que sua sorte era adversa desde seus primeiros anos, e que nesse mercado as pessoas já o conheciam e ele ajudava a carregar as sacolas de feira das senhoras. E com isto ganhava umas poucas moedas para comer algo, para não morrer de fome. Dizia que não esperava que sua sorte mudasse. Aprendeu as técnicas então do autoconhecimento e pouco a pouco foi pondo em prática. Também aprendeu a relaxar seu corpo e a alcançar a quietude mental. Foi conhecendo aqueles pensamentos derrotistas que lhe impediam até de tentar melhorar.
Deu-se conta de seus medos, da impaciência e de outros defeitos que lhe haviam submetido durante toda a sua vida ao fracasso. Uns meses depois, fui embora daquela cidade. Tinha de levar este conhecimento para outras pessoas. Regressei 3 anos depois. Uma tarde, minha esposa pediu-me que a acompanhasse para fazer algumas compras. Chegamos a uma loja de departamentos muito elegante. Os empregados vestiam-se de forma impecável. Chamou-me a atenção que um dos supervisores desta loja me olhava detidamente. E à medida que caminhava e se aproximava, me observava. O primeiro que fiz foi olhar como estava vestido. Vi que tudo bem, que não havia problema. E aquele senhor, à medida que se aproximava, continuava me olhando. Daí, já próximo, me saudou. Chamou-me por meu nome. E vi aquele senhor que encontráramos uma noite dormindo na entrada de um mercado. Havia melhorado totalmente. Era outro. Era uma mudança radical. Comentou-me que tinha podido planejar o que queria da vida e havia entrado há mais de 2 anos para trabalhar nesta empresa. Entrou trabalhando como faxineiro. Agora estava estudando à noite. Pagava um quarto onde vivia. Tinha comprado seus móveis e pagava a uma senhora para que fornecesse as 3 refeições diárias. E sua vida tinha mudado radicalmente. Na vida diária, devemos conhecer nossa realidade e descobrir quais são os erros ou defeitos de caráter que mais se apresentam em nós. Observando nossos pensamentos, descobriremos que por trás de cada pensamento emitido por nossa mente, encontram-se nossos defeitos de caráter, fobias, hábitos ou traumas. Recordemos aquela frase de uma canção que diz: "Tropecei de novo e na mesma pedra". Na vida diária, quando nos deslocamos ao local de nosso trabalho, apresentam-se ocasiões em que nos irritamos, porque alguém que viaja no ônibus nos olha atravessado. Discutimos às vezes e gastamos em discussões inúteis nossas energias vitais, nossas preciosas energias vitais. Outras pessoas que dirigem seu próprio carro têm que enfrentar em seu caminho alguns motoristas bêbados ou que não respeitam os semáforos, que os insultam porque está dirigindo um pouco mais lento, ou passa até no sinal vermelho, arriscando danificar seu patrimônio, seu automóvel. Outro exemplo de desgaste é também quando alguns chegam em casa e não gostam da comida que lhes serviram, mesmo tendo sido feita com todo amor, sem refletir no trabalho que implicou em preparar esta comida e levá-la à sua mesa. A chave para que gradualmente façamos-nos donos de nossas ações é precisamente a autoobservação, seguida de um árduo trabalho para eliminar de nossa psique cada defeito, hábito ou fobia que torna amarga nossa existência ou com que fazemos amargar a existência dos demais. Igualmente, há que se fortalecer as nossas virtudes para ter uma vida melhor. A nombre de Iglisao, la iglesia e institución cristiana gnóstica Litelantes y Samaela Umbeor y Olintra Matina, el movimiento gnóstico de antropología, les agradecemos por su fina atención. Habló para ustedes con mucho gusto Gabriel Ignacio Muñoz. Muchas gracias por su atención.